A paz do Senhor para todos meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Quero deixar aqui uma saudação a meus filhos que vão estar vendo essa live, que venha trazer uma edificação para cada um, aos meus amados irmãos ali no Ministério de São Miguel Paulista, Pastor Arthur, Pastor Magalhães, a todos ali de Hermelino Matarazzo, nosso pastor também, agora do setor 31, do Ministério do Belém, e também a todos aqui, pastor Rosivaldo em Ailândia, pastor presidente aqui, e a todos os companheiros obreiros que têm compartilhado, têm estado junto conosco. Ao pastor presbítero dirigente aqui de Subaúma, presbítero Marcos Antônio. Nesta manhã eu quero compartilhar um assunto assim que Deus tem nos dado um entendimento. Quero falar sobre os 4 inimigos do cristão. Porque quando nós não sabemos quem é o nosso inimigo, fica difícil até a gente se proteger. Mas quando nós sabemos as qualidades, quem ele é, como ele vai atacar, aí nós podemos ter mais vigilância e precaução, né? Ficar bem atento quanto, segundo as escrituras diz, contra as astúcias do nosso inimigo. Tudo bem, vamos estar aí lendo um texto na primeira epístola de São João, apóstolo de Jesus Cristo, no capítulo de número 2, vamos estar lendo aí do 12 ao 17, 5 versículos para a nossa meditação. E quem tem uma Bíblia em casa, nos acompanhe para meditarmos. Diz a palavra de Deus: Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos, porque conheceste aquele que é desde o princípio. Mancebos, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. E eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. E eu vos escrevi, mancebo, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós. E já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. E se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida, e não é do Pai, mas é do mundo. E o mundo passa, e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Os 4
inimigos do cristão. Vamos aqui falar de 4 inimigos, que um desses inimigos ele é externo, né? Já o outro inimigo, ele também é externo. Já o terceiro, ele é interno. E o quarto inimigo, esse inimigo, ele vem numa hora que nós nem estamos esperando. E se não tiver preparado, a maneira que ele chega, e ele não vem para voltar para trás. Tudo bem, irmão Ildefonso? Então vamos lá. A respeito, a Bíblia às vezes fala, né, que os inimigos do homem, né, os inimigos do homem, quem são? Lá o profeta Miqueias, ele vem relatando, né, e falando, né, sobre o que estava acontecendo com o povo de Israel, né, e falando como que era o procedimento, os atos, como que os homens na época eles agiam, né? E aí ele veio citando, olha, que pereceu o benigno da terra, e não há entre os homens um que seja reto. Todos armam cilada para sangue, e caça cada um do seu irmão com a rede. Olha a maneira que ele se expressa em relação, em falar do ser humano. Olha, que não há nenhum reto, que pereceu o homem bom, o homem benigno, está perecendo. E também que armam cilada para sangue e caça cada um seu irmão numa rede. Igual quem vai pescar e joga uma tarrafa ou coloca uma rede de espera para apanhar peixe. Assim estava a qualidade das pessoas na época. Mas ele não ficou só nisso não. Ele também veio falar que as suas mãos fazem diligentemente o mal. Olha, as suas mãos, diligentemente quer dizer, são dirigidas para a prática do mal, né? E o príncipe inquere e o juiz se apressa à recompensa. E o grande fala da corrupção, e a sua alma é assim, todos eles são perturbadores. Miqueias capítulo 7, versículo 2, 3 e vou ler o 4. Ele também se dirige, porque muitas das vezes as pessoas pregam, se apegam em pequenos versículos, falam que é Bíblia, mas esquece de falar dessas qualidades, e parece-me que eu gosto muito de psicologia. E psicólogo é aquele que vai tratar com aquele que está com problema psicológico, né? E o psiquiatra, ele trata daquele que está louco, que perdeu mesmo agora o sentido. E olhando a palavra de Deus,
eu não vejo pessoas falar da qualidade dos povos, ou do povo de Israel e do povo de Judá, como é citado aqui na palavra de Deus. Aí o versículo 4, ele diz assim: o melhor deles é como um espinho, e o mais reto desses aí, é pior do que o espinhal. Meu Deus. Né? E veio o dia dos seus vigias. Veio a tua visitação e agora será a confusão. Olha, aí ele vem o versículo 5. Não creais no amigo, nem confieis no vosso guia, daqueles que repousa no teu seio, guarda as portas da tua boca. Versículo 6. Porque o filho despreza o pai, a filha levanta contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra, e os inimigos do homem são os da sua própria casa. Vou me parar por aqui. Aqui vem dando um relato que os próprios inimigos são da sua própria casa. Literalmente, observando, nos dias atuais, que filho hoje se levanta contra pai, filha contra mãe, nora contra sogra e por aí diante. Tudo bem, acontece. A Bíblia também fala, quando fala de casa, fala que nós somos também casa espiritual. Nós somos o templo do Espírito Santo. O reino, disse Jesus, que o reino, a Bíblia fala que o reino, Jesus citando, está em vós. E Paulo vem dizendo que o reino de Deus não é comida e nem é bebida, mas que é poder de Deus. E comparando um corpo ou um ser humano, como Pedro diz, casa espiritual, essa casa aqui, quem são os inimigos dessa casa também? Como que eles agem nesta casa? Como que esses inimigos agem? Aqui, há 2000 anos para mais atrás, já acontecia isso. E não é diferente não, que hoje também, tudo que está sendo relatado pelo profeta Miqueias, né, acontece hoje também. Aí nós vemos que o profeta Miqueias, quando ele iniciou aqui falando, ele veio falando, como que me apresentarei ao Senhor? Uma pergunta. Como me apresentarei ao Senhor? Me inclinarei ante Deus Altíssimo, virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano, porque naquela época, quando ia para Jerusalém oferecer um sacrifício, levava sempre um animal para sacrificar pelos pecados, né? Aí o texto continua dizendo, agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiro, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do ventre pelo pecado da minha alma? Olha, como olhar para os dias de hoje, as pessoas confundem tanta coisa. E tudo, muito deles, por causa do ego, ele quer se mostrar que é o melhor, que ele dá o melhor, que ele faz o melhor, que ele está fazendo. E já aqui, 1.000 ribeiros de azeite, é dinheiro, hein?
10.000 ribeiros, milhares de carneiros. Aí vem dizendo, o que é, ele te declarou, ó homem, o que é bom, o que é que, olha bem, o que é que o Senhor pede de ti? Senão que pratiques a justiça, que ames a benevolência, que andes humildemente com o teu Deus. É isso. E tem gente que fica que nem escravo até. Não, eu tenho que fazer. Não. E os aproveitadores desse mundo a qual vivemos se apodera da pessoa e quer escravizar ela de toda forma para o seu também bel prazer. Mas tudo bem, irmão Ildefonso. Então aqui vamos entender que porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, e a sogra contra a sua nora, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. É a Bíblia relatando, né? Tudo bem, irmão Ildefonso. Eu quero saber quem é os 4 inimigos. Tudo bem, nós vamos abordar já e falar. Olha, quem são os inimigos? Que eu citei aqui que 2 são externos. Um é interno e o outro é espiritual. Os chamados os externos, de mundo, esse externo, inimigo do homem, é o mundo. E o outro, nós damos ênfase, não é a pessoa, mas é as obras do diabo. É um inimigo. Aí nós vamos ver, entre os dois, esses inimigos externos, quem que está operando mais na vida do ser humano, na vida do cristão, na vida do homem. Aí, o interno, esse interno, eu acho que é o do mais bravo, que se chama concupiscências, principalmente a da carne. E o último inimigo, que é espiritual, a qual Paulo registra ali na carta aos Coríntios, na epístola para a igreja de Corinto, ele fala que o último inimigo para nós vencer é a morte. E muitos não estão preparados para a morte. E muitos parece que não crê no que Jesus disse, né? Que aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quer dizer, passou dessa vida para outra, ele vai achar a vida porque vai estar em Cristo, a qual Jesus sempre relatou, o único de todas as religiões que existem, foi o único que veio dizendo sobre vida eterna. O discurso é duro? É. O ensinamento é rochado? É. O ensinamento é difícil para pôr em prática? É. Ou nós entramos por ele, por esse caminho, ou nós aprendemos com o Salvador Jesus Cristo, pelas palavras que está predita aqui nessa palavra de Deus, a Bíblia, ou então negativo.
chega um momento de encarar o último inimigo. Eu tenho relatos de pessoas crentes que era rochedo, era duro, era uma placa implacável na vida de quem não era e quem não fazia, quem não tinha condições, força para estar vencendo esses inimigos. Era implacável. Mas quando chegou o último inimigo para encarar ele, ai meu Deus, que desespero foi. Que, olha, parece que tudo aquilo que ele fez, que ele agiu com pessoas, chegou a hora da morte. Que desespero. Tudo bem, irmão Ildefonso. Então, 4 inimigos, você me falou aí, né? 2 externos, que é o mundo, e o diabo, externo. O interno, que é a concupiscência da carne, dos olhos e soberba da vida, tudo bem. E o espiritual, que o último inimigo a ser vencido é a morte, tudo bem. Vamos lá, me fala mais alguma coisa. Sim, se ouvirmos a voz do Senhor, ele será, olha, ele será, Deus será, se nós ouvirmos a sua voz, o Salvador, Jesus Cristo, será inimigo dos nossos inimigos. Ele será. Mas se nós ouvir atentamente a voz de Deus, porque a palavra de Deus diz no livro chamado Êxodo, que significa a saída, ele diz dessa forma aqui, olha, escute bem, que Deus promete enviar um anjo. Tudo bem. Aí vem dizendo, eis que eu envio um anjo diante de ti, para te guardar neste caminho, e te leve ao lugar que eu tenho aparelhado. Aí vem agora, guarda-te diante dele, e ouve a sua voz, e não os provoqueis a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizerdes tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos, adversário dos teus adversários. E a palavra de Deus veio por intermédio de Moisés falando para o povo, e Deus podia se levantar os amorreus, os heteus, os fariseus, os cananeus, os heveus, os jebuseus, que Deus entrava na peleja por nós. Mas tem um detalhe, se você não ouve a voz de Deus, os inimigos vai vir com força te escravizar. Tá bom, irmão Ildefonso? Eu pretendo ouvir a voz do Senhor. Eu quero ouvir a voz de Deus. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Tudo bem. Primeiro inimigo externo, que eu chamo o mundo, que é um reino do gigante, é um reino do gigante esse aí. Esse reino, porque todos esses inimigos são gigantes. Até parece que quando Josué foi mandado lá para espiar a terra, e quando veio de lá, trouxe aquelas frutas, cachos de uva gigante e tudo, e lá eles viram gigantes na terra. Mas Caleb e Josué não ficaram com medo não, mas os outros se amedrontaram pelo gigante. E eu te digo, pode levantar o gigante que for na tua vida, mas se Deus é contigo, olha, ele vai cair.
uma pequena pedra derruba o gigante, assim como Davi derrubou o gigante filisteu com uma pedra. Ele estava todo com a armadura. Só tinha uma brecha na fonte dele e os olhos. E a pedra acertou a fonte dele, ele caiu e Davi venceu o gigante. E nesta manhã eu também te profetizo na tua vida que você já é vencedor, que esse gigante que está te ameaçando, ele vai cair por terra em nome do Senhor Jesus. Tome posse da vitória. Amém? Então, Tiago, ele diz assim, olha bem o que é que Tiago diz. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Porquanto qualquer que quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Pronto. Esse gigante, o mundo. Mas, ô irmão Ildefonso, o que significa esse mundo? Nós podemos observar o mundo em algumas etapas. E um deles, temos aí o mundo com o tempo ou espaço ou chão, que indica a terra ou contraste com os céus, terra habitada, mundo físico, né? A qual também Isaías, ele fala que, aqui no capítulo 66, ele diz assim, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E que lugar seria o do meu descanso? E aí eu fico pensando agora, me vem em memória o salmista Davi. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Olha, quem está habitado em Deus, no esconderijo de Deus, não tem inimigo que entre, que tente. Ele pode até vir ameaçar, mas a derrota é certa. Agora, tudo bem, irmão Ildefonso, o mundo físico e esse mundo, a terra, como disse aqui o profeta Isaías, que a terra é o escabelo dos seus pés, sim, né? Aí, tudo bem. O mundo e pessoas, quando nós observamos aqui, para ter um entendimento, nós vamos observar que Mateus, ele registra, aqui no capítulo 5, né? No versículo 14, ele diz assim, vós sois a luz do mundo. E não pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Jesus vem dizendo que nós somos a luz do mundo. Como ele também disse, eu sou a luz do mundo. E aquele que o segue jamais tropeçará. Ele não vai ficar laçado. Ele não vai ficar numa teia de aranha, que é esse mundo com o qual nós vivemos. Por quê? Tudo o que há no mundo, até a própria Escritura diz que o mundo jaz no maligno. Não é do maligno, é jaz no. Quer dizer, o mundo está no maligno, está no mal. E tudo que as pessoas querem nesse mundo, como disse Miqueias, querendo laçar, querendo prender em rede, querendo derramar sangue. Aí nós vemos que apóstolo Paulo, na carta aqui aos Filipenses, no capítulo de número 2, versículo 15,
ele diz assim, olha, ele dá eu vou ler o versículo que antecede, ele diz assim, fazei todas as coisas sem murmuração e nem contendas, para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio desta geração que é o mundo. Essa geração corrompida e perversa, entre a qual resplandecei agora vocês, como o astro do mundo. Quer dizer, a luz, ela vai brilhar, mas não vai brilhar. Olha, ela vai brilhar como sendo sinceros, como filhos de Deus, inculpáveis, sem culpa alguma no meio deste mundo, dessa geração corrompida, olhe bem, que se corrompeu, que é perversa, certo? Certo? E não agir dessa forma. Oi, irmão Ildefonso, tudo bem? Mas o que mais? Não agir com a concupiscência do mundo, que é soberba da vida, concupiscência dos olhos e concupiscência da carne, tá bom, irmão Ildefonso? Mas o profeta Isaías, ele falou alguma coisa, mas nesse sentido, Jesus também falou alguma coisa aí no livro de João. Que ele falou aí nesse livro de João? No livro de João, no capítulo 7, ele disse assim, olha, capítulo 7, ele diz assim, o mundo não vos pode aborrecer, mas se ele me aborrece a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. As obras que há nesse mundo físico, nesse mundo terrestre, as obras diante das pessoas são más. E o versículo 8 ele diz assim, subi vós a essa festa. Eu não subo ainda a essa festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. Aí ele veio citando que, não, ainda não está cumprido ainda a minha tarefa aqui. Aí no versículo, no capítulo de número 8, 23, ele diz assim, olha, 8, 23, e dizia, vós sois de baixo, e eu sou de cima. Vós sois deste mundo, e eu não sou desse mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então, o Senhor Jesus sempre estava ensinando. Aí ou ouve a voz dele e passa a crer, ou então pode ter certeza, os inimigos tomam conta da vida do ser humano, da vida do cristão, e ele morre nos seus pecados. Tá bom, irmão Ildefonso? O profeta Isaías falou o que aí no versículo 40, de número 40, o profeta Isaías, ele fala assim, olha, 40 do versículo 21 e 22, ele diz assim, capítulo 40, versículo de número 21 e 22, ele diz assim, ele é o que está assentado sobre o globo da terra, Deus, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus com a cortina e os desenrola como tenda para nele habitar. Deus. Ele nesse mundo
físico terrestre, ele está assentado nesse globo chamado Terra, diz o profeta Isaías. Tá bom, irmão Ildefonso? O mundo, com o sistema, ele influencia a humanidade, sim, com as suas filosofias. Ele influencia de várias formas que acaba as pessoas ficando presas em tudo que o mundo passa a oferecer e tirando as pessoas do foco que é Deus. Então vamos lá. Através da concupiscência dos olhos, que a pessoa passa a ver, passa a desejar, passa a querer. Por quê? A concupiscência dos olhos, quando o nosso olho ele bate em algo, nós passamos a desejar e obter, e às vezes obter por força, por ganância, né? E aí nós vemos que na carta aos Hebreus, ensina assim, aqui temos aqui uma palavra na carta aos Hebreus, no capítulo de número 2, versículo 9, diz assim: vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte e por todos, né? Nós vemos também sobre os olhos, nós pega aí uma passagem que o olho de Sansão, ele, de vez de olhar para a sua descendência, ele foi olhar para uma mulher que não tinha nada a ver. E isso lhe causou um dano terrível. Ele revelou o segredo do Nazireu, perdeu a sua visão. Mas antes, a visão dele, quando o enxergava, ele é como quem olha e desejando as coisas do mundo, que o mundo oferece. Sansão, ele olhou para Dalila, e depois que cortaram o cabelo dele, furaram seus olhos e zombaram dele. Porque o mundo, ele oferece. O inimigo da nossa vida, quando Jesus tinha jejuado 40 dias, ele veio oferecer: olha, se tu prostastes diante de mim, eu te darei todo este reino. Ele veio oferecer também o mundo para Jesus. E Jesus não o quis. Nós que estamos em Cristo, cada dia nós temos um gigante para derrubar, que é os prazeres deste mundo, que nos oferece e quer nos tirar da presença de Deus. Tudo bem. Filosofias, concupiscência da vida, que é soberba, que é o desejo insaciável de impressionar os outros, mesmo sem condição e sem recurso. Essas filosofias, essas concupiscências da vida, do dia a dia, não, eu tenho que ser rico, não, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, e a pessoa fica tão sufocada e presa nesse querer de atingir, de estar na mídia, de estar bem quisto pelas pessoas. Essas concupiscências aí, ela atrapalha a vida espiritual para quem está com Deus. Tudo bem. Ô irmão Ildefonso, o mundo também, ele quer que a pessoa tenha sucesso, que alcance reconhecimento na mídia. Tudo bem, eu sei. Riquezas, ter a melhor propriedade, o melhor carro, pertencer a um clube, chegar no clube e ser bem visto pelas pessoas,
usar uma grife de moda. É tudo isso. É coisa do mundo, é o gigante que a pessoa ele se sacrifica para ter alguma coisa. Tem pessoa que fica sem comer, mas que ele quer se alegrar com uma grande festa naquele dia, naquela hora. Amanhã, se não tiver para comer, ele vai padecer, mas que ele quer aquilo. Então veja bem, frequentar o melhor ambiente de requinte, né? Esse submundo, esse né? Esse nobismo, materialismo, secundarismo, modernismo, o desejo de estar em primeiro lugar, de ser, né, ali, procurado, o preferido. Não, é ele que é o tal, a pessoa querer ser, não, eu sou o destaque. E com essas qualidades aí, o inimigo, se você pensar assim, o inimigo já te venceu. Você perdeu o foco do Criador, perdeu o foco do seu Filho, Jesus Cristo, e perdeu também a direção do Consolador Espírito Santo. Aí veja bem, quando a pessoa quer ser o preferido, como costumavam dizer, o tal, o bom da bola, né? Ter um espírito que não permite rival no mundo. É só você. Que se chama isso de ego. E Paulo escrevendo a Timóteo, Paulo escrevendo na carta a Timóteo, ele diz assim, no capítulo 3, bem, 2 ao 4, que essa qualidade que o mundo oferece, os homens passam a ser dessa forma. Esse inimigo aí, quem sabe ele está te vencendo aí, olha bem. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarento, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleitos do que amigos de Deus. Quer dizer, mais amigos dessas qualidades aí, ficando gigante com esses inimigos aí. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Aí vem a recomendação. Destes te afasta-te. Irmão, Deus, isso é duro, hein? Encarar esse inimigo aí, externo, não é fácil não. Como vencer o mundo? Como que eu vou vencer esse inimigo, irmão? Não dá lugar ao inimigo, quer dizer, vigilância, oração e consagração. Não amando o mundo nem o que no mundo há. Crucificando. Gálatas capítulo 6, o apóstolo ele diz assim, olha, ensinando a carta aos Gálatas, no capítulo 6, de número 14, ele diz assim, mas longe de mim, olha, Paulo, apóstolo falando,
mas longe de mim esteja. Olha, mais longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu estou para o mundo. Se você, cristão, ainda não entendeu isso, ainda não se deixou, olha, como Paulo fala aqui, olha, ele não se gloriava nele. E você às vezes está se gloriando em si, no que você é, no que você faz. Outra coisa, ele se gloriava na cruz, em Cristo Jesus, pela qual o mundo está crucificado e para mim eu para o mundo estou. Crucifica, não conformando com este mundo. Paulo escrevendo também aos romanos, que estava ali em Roma, ele no capítulo 12 aqui, ele diz assim, olhe bem, Paulo na carta aos Romanos 12, 2 diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Aí ele dá o recado. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É assim que vence o mundo, esse gigante aí. Oi, irmão Ildefonso. E agora esse segundo inimigo? Esse aí já é meio dificinho. E esse outro inimigo aí que é externo também, que é o diabo, esse gigante do mundo. Vamos lá, vamos ver como que ele é? Olha, capítulo 4 de Mateus, ele diz assim, olha, o capítulo 4 da Bíblia falando, 8 e 9, 4, 8 e 9. E novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse, tudo isso te darei se prostrardes e me adorares. O diabo. E quando a pessoa prostra-se diante dele, fazendo o seu querer, já foi rendido por ele. Mas Jesus, sabe o que Jesus disse? Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. A partir do momento que a pessoa passa agora, esse inimigo externo que é o diabo, passa a servir ele, se prostra diante dele e adora a ele. Aí diz que está adorando a Deus, que é servo de Deus, que ele pertence a Deus. Negativo. As tuas obras te condenam. Porque os filhos fazem a obra do Pai. Disse Jesus, João assim escreveu, o que Jesus disse, no capítulo de número 8, versículo de número 9. Olha, o capítulo de número 8 e versículo 9, 39 quer dizer, responderam e disseram-lhe, vosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes, se fosses filhos de Abraão, fareis as obras de Abraão.
Mas agora procurais matar-me a mim? Homem que vos tenho dito a verdade, que de Deus tem ouvido Abraão e não fez isso? Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhes, pois, nós não somos nascidos da prostituição, temos um pai que é Deus. E disse-lhes, pois, Jesus, se Deus é vosso pai, certamente me amarias, pois que eu saí e vim de Deus, e não vim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendeis a linguagem e não poderdes ouvir a minha palavra. E Jesus agora foi forte. Versículo 44 do capítulo 8 de João, Evangelho de São João. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é pai da mentira. Esse é o outro gigante para vencer. Olha, como que é esse inimigo? Ele penetra na vida colocando o desejo no coração. Ele colocou o desejo no coração de Judas, que tinha a bolsa, que as ofertas que era dada, era ele que ficava encarregado de cuidar. Judas Iscariote, o que traiu Jesus por 30 moedas. Agora, olhe bem. Quando se fala de Judas, quando relatamos aqui o capítulo falando de Judas, nós vamos entender o seguinte. Diz o texto assim, olha. E após o bocado entrou nele, olha, Satanás, e disse-lhe Jesus, o que fazeis? Fazei depressa. Porque, olha, Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o bocado molhado. E, molhando o bocado, o deu a Judas Iscariote, filho de Simeão. Judas Iscariote. Quer ver o que mais? Quem colocou no coração de Ananias e Safira para eles negar, mentir, vender as suas propriedades, combinar o casal? Não, vamos falar que, olha, foi 10 mil, vamos falar que foi 7, 5. E vamos dar uma oferta em cima desses 5. Diz o texto aí que o pai da mentira é o diabo, é o pai. E os filhos do diabo, quem são? Todos mentirosos. Todos que têm a habilidade, a prática de mentir, de enganar. É filho do diabo. Esse inimigo ainda tem atormentado a vida de muitos e principalmente até mesmo cristãos. Mas, irmão Ildefonso, é assim? Fizeram. Ananias mentiu. Veio falando, quando ele chegou lá falando, caiu morto. Depois veio a mulher, quando olhou lá e viu, e chegou mentindo também, caiu morta. Se fosse nos dias de hoje, ia matar mais do que Covid-19. Se nos dias de hoje caísse morto todo mentiroso, pode ter certeza.
ia ter que fazer fábrica em todo lugar. A maioria das fábricas grandes ia ser só de caixão para mentirosos, que ia cair morto pelo poder de Deus. Ô, irmão Delfonso, me diga uma coisa. No capítulo 27 de Mateus, fala o que aí? Vamos observar o que é que fala? Eu, de cabeça, às vezes não tenho muita memória, né? Mas a gente, pegando aqui a palavra de Deus, nós pode até explanar aqui, correr as folhas e ver no capítulo de número de Mateus. Vamos observar aqui, Mateus, né, que vamos falar aqui sobre capítulo 27. Diz assim, 27 diz o texto: E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciões do povo formavam juntamente conselho contra Jesus, para o matarem. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de pratas aos príncipes dos sacerdotes e aos anciões, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. E eles, porém, disseram: Que nos importa? Isso é contigo. Quem mandou tu fazer isso? O diabo é assim. Põe o desejo no coração, depois a pessoa se arrepende e às vezes é tarde demais para se arrepender. Mas ainda é tempo. Ainda há tempo de você vencer o diabo na tua vida. Porque a palavra de Deus diz em Tiago, se não me falha a memória, diz assim: Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Não é falando, está amarrado, que você vai pisar na cabeça do diabo. Isso é conversa da carochinha. Quem ensina isso está errado, que a Bíblia não fala dessa forma, que de pisar na cabeça do diabo, de amarrar o diabo. Mas diz, olha, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Porque Deus te dá poder para isso. Ô irmão Delfonso, ele tira as coisas preciosas, as coisas mais preciosas do coração, tira. Ele não é um mito, ele não é uma pessoa, ele não é um ser único que ele atormenta aqui uma pessoa e está atormentando outra em outro país. Então, não é isso. Ele não pode, ele não é onipresente, ele não é onipotente, ele não é nem onipresente, nem onipotente. Ele não pode estar aqui e estar em outro lugar ao mesmo tempo, não. Ele não tem esse poder. Então é as qualidades de pessoas malignas, diabólicas, que mostra que ele é um diabo. Irmão Delfonso, será que eu sou um diabo com o que eu estou fazendo? Pelo fruto conhecereis a árvore, disse Jesus. Vós já tem o pai como diabo, mentiroso, enganador, causador de contenda. É obra do diabo tudo isso aí. E para você vencer esse inimigo externo, nós vamos já falar como vai vencer ele pela palavra. Capítulo 13, de número 19, diz o texto assim: Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo,
vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. E esse é o que foi semeado ao pé do caminho. Aqui Jesus fez uma parábola da semente, onde ela caiu entre os espiais, pedregais, até que a semente caiu na boa terra. Tem pessoa que ele vai para a igreja, ouve a palavra de Deus, mas ele está ali ouvindo, mas não está penetrando, ele não está ali se saciando. Ele está ali só numa obediência ao pastor dirigente do local, ao ministério, mas não está obediente ao Salvador Jesus Cristo, obediente à sua palavra, ao seu mandamento. Aí o maligno, ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata, tira ele do foco. Tudo bem, irmão Ildefonso, o que mais? Não é invisível, mas tenta cirandar e rodear. O diabo tentou cirandar na vida de Pedro. Jesus falou isso para ele, que o diabo estava tentando cirandar. E agora Pedro, depois disso, Pedro ele vem, olha bem, Pedro ele vem, escreve nas epístolas de Pedro, no capítulo 1 de Pedro, ele escreve e diz assim, Pedro, capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Aí vem agora o recado. A qual resistir firmes na fé. Não é pisando na cabeça do diabo, nem amarrando ele. Resistindo firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumpriram entre os vossos irmãos no mundo. Oi, mãe de Ildefonso. É um adversário que se opõe contra tudo que se chama Deus, Tudo que se chama Deus, ele é opositor. E se você está sendo opositor a determinadas coisas neste mundo, você está sendo um diabo, o diabo já te venceu. Ô irmão Ildefonso, primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo escrevendo, ele falou assim, olha, primeira carta aos Tessalonicenses, ele fala dessa forma, olha, segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo nos ensina, através dos irmãos ali que estavam em Tessalônica, capítulo 2, versículo 4, ele diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, ninguém vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual ele se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus. Ou se adore, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, essa qualidade desse inimigo externo, o diabo, ele também é um opositor. É um oponente contra as coisas de Deus. Tudo bem, irmão Ildefonso? Então vamos lá. A gente, na prática do perdão, é perdoando para não ser vencido por ele. Paulo, escrevendo na segunda carta de Coríntios, aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10, diz assim: e a quem perdoastes alguma coisa, também eu, porque eu também perdoei, e se que tenho perdoado por amor de vós, o fiz na presença de Cristo,
para que não sejamos vencidos por Satanás. Uma vez que você não perdoa alguém, você foi vencido por Satanás. A palavra de Deus que dá e bate o martelo a isso. Colocou mágoa no coração, ódio, rancor, foi vencido por esse inimigo aí. Ou se está se deixando ser vencido por ele. Mas corra logo aos pés do Salvador. Peça auxílio. Resistir. Resista. Firme na fé aí, ó, contra esse astuto inimigo tenebroso. Como vencer o diabo? Que arma de defesa podemos utilizar? Que arma de defesa podemos utilizar? Primeira arma, confiar em Cristo. Resistir-lhes e não amarrar ou colocar debaixo dos seus pés. Resistir com a armadura de Deus, capítulo 6 de Efésios, revestir de toda a armadura de Deus. Tudo bem. Terceiro inimigo, irmão, é interno, é a carne. É um instrumento do gigante. A carne. Pedro, na sua carta aqui, de 1 Pedro, ele fala assim, olha, primeira carta de Pedro, no capítulo 2:11, ele diz assim: Amados, peço-vos, como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combate contra a alma. Essas concupiscências, ela combate contra a alma de qualquer um. Aí ele vem dizendo, olha, tende o vosso viver honesto, porque pessoa desonesta, como tem várias, e somos afligidos por elas constantemente, mas nós não damos aquilo que eles precisam e que eles merecem. Tem pessoas que o mal vem tentar nos dominar e que a gente cria um ódio tão grande que dá vontade de matar, mas nós não fazemos a vontade da carne. Nós não fazemos. Aí vem, tendo o vosso viver honesto entre quem? Entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifique a Deus no dia da visitação pelas boas obras. Então, a carne, ela vem querendo que nós fazemos e agimos de um jeito, nós não fazemos. Não damos lugar para a carne. Aí, veja bem, ô irmão Ildefonso, olha, essa descendência humana, já lá desde o Jardim do Éden, quando o pecado entrou, e Paulo escrevendo na carta aos Romanos, ele diz dessa forma aqui que essa descendência humana, né, acerca de seu filho, que nasceu na descendência de Davi segundo a carne, declaro Filho de Deus em poder segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Né? Então, esta natureza, mas através de Cristo, nós passamos a ter vitória, porque todo esse mundo, né, ele vem tentando escravizar pelo mundo, pelas obras da carne. Refere-se à natureza má, a natureza pecaminosa, herdada pelos pais, foi herdada pelos pais. O mal, ele está dentro de nós. Mas também, a bondade também está. É como se fosse
2. Qual lobo você vai alimentar? A carne? Ou você vai alimentar a ovelha? Você vai alimentar o lobo ou vai alimentar a ovelha? Você vai alimentar o mal, que é o lobo, ou vai alimentar a ovelha, que é dócil? Decida aí. Vai dar lugar à carne? Olha bem. Quando nós olhamos aqui, versículo 12, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e por isso todos pecaram. E a palavra de Deus vem dizendo que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Tudo bem, irmão Ildefonso? O capítulo de número 7 fala alguma coisa também, viu, irmão Ildefonso? Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vencido sobre o pecado. Porque o que eu não o aprovo, pois isso eu quero, e isso faço. Mas o que aborreço, isso eu faço. E se faço o que não quero, sinto que como a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, a minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque quando faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Que as pessoas costumam dizer, olha, vai sepultar o velho homem, vai se batizar. Mas o velho homem toda hora se manifestando na vida do cristão, com essas qualidades malignas, má, na vida dele. Fazendo contenda, fazendo panelinha, fazendo acepção de pessoa, se engrandecendo com o ego. Tudo isso é obra da carne. O que mais, irmão Ildefonso? Olha, o viver na carne é morte certa. Viveu na carne é morte certa. Capítulo 8 de Romanos diz que, olha, o capítulo 8 de Romanos diz, porquanto agora nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Não anda mais segundo a carne. Mas a partir do momento que a pessoa anda na carne, ele vai ter condenação. Ele não está sendo aprovado. Né? Agora, quando nós olhamos na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 5, Colossenses, capítulo 3, versículo 5, diz assim, olha, 3, 5 diz, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. O que, irmão Ildefonso? Prostituição, impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aí vem dizendo, Paulo, olha, mas agora despojais também de tudo, da ira, da cólera,
da malícia, da maledicência, das palavras tórpias da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, que é Jesus Cristo Salvador. Ô irmão Ildefonso, guiados pela carne, inclinam-se para a carne e são condenados? É. Agora, como vencer a carne, irmão Ildefonso? Como vencer a carne? É fechando a torneira que leva suprimento para a carne. Quando você abre a torneira, ela vai jorrar água. Mas quando você fecha, um exemplo, essa torneira e não alimenta a carne, sacrifica a carne, é como aqui Pedro, na carta, primeira carta de Pedro, ele diz assim, olha, primeira carta de Pedro, no capítulo 4, ele diz assim, olha bem o que é que Pedro fala, o 1 e o 2. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, amai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo... Veja bem, Pedro, capítulo 4. Ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, amai-vos também vós com ele neste pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo em que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, olha, as vontades dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Às vezes você está sendo guiado aí por homens, está sendo dirigido por homens, doutrina de homens, doutrina de demônios, que não tem nada a ver, está te tirando o foco da presença de Deus, da vontade de Deus na tua vida e fazendo segundo a vontade deles. Olha bem, não levando suprimento, não dando suprimento para a carne, vai matar ela sufocada. Ô irmão Ildefonso, a carne é como um leão faminto, como uma garganta que está sempre aberta, é como um lobo devorador que quer se alimentar. O lobo devorador, ele quer sempre se alimentar. E quando olhamos aqui, olha, pedis e não recebeis, porque pedistes mal, para satisfazeres em vossos próprios deleitos, vossos próprios prazeres carnais. Você está pedindo? Mas é para satisfazer a tua carne, mas não é a vontade de Deus. Olha, alimentar de uma nova natureza. Como que é, irmão Ildefonso, alimentar de uma nova natureza? Paulo, na carta aos Colossenses, ele fala que esse alimentar na carne aqui, ele diz assim, é o que eu acabei de dizer, para não mintais mais uns aos outros. Irmão Ildefonso, você falou também, capítulo 4, falou, né? Capítulo 4 de Efésios, falei. Na carta aos Efésios, ele também, Paulo, ele ensina que a gente tem que se comportar. Olha bem, 4, versículo 22, diz assim, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe pela concupiscência do engano, né? E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira,
Falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis. Não ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo, com as mãos o que é bom, para que tendo como repartir aquele que tem necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas aquela que promove edificação. Não entristeçais ao Espírito Santo. Tira toda a amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia, seja tirada de entre vós. E sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos. Aí está como vencer a carne. O quarto inimigo, irmão, para finalizar, o quarto inimigo, ele que é espiritual, o inimigo é a morte, é a entrada no mundo espiritual invisível. Essa entrada no mundo espiritual invisível, a qual quem entrou não veio a... Quem entrou no mundo espiritual não veio avisar ninguém. Mas, irmão Ildefonso, o último inimigo que Paulo fala aqui, quem é? Como que ele é? Como, a Bíblia está dizendo como aí? Vamos já ver como que é que a Bíblia está citando aqui esse inimigo, na segunda carta, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, se não me falha a memória aqui, sobre o último inimigo, esse inimigo, a morte, que tem trazido nos nossos dias agora, tem deixado muitas pessoas com medo, e ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. E ninguém está preparado para morrer. Aí diz o texto aqui em Coríntios, capítulo 15, da primeira carta de Coríntios, Paulo escrevendo na igreja ali de Corinto, ele diz no versículo 26 assim, eu vou ler o 25, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés, falando de Cristo, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo diz aqui, ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. O último inimigo Jesus venceu, foi aniquilado, que é a morte. E Jesus veio para dar vida. E Ele quer te dar vida nesta manhã. E vida com abundância Ele quer te dar. Como encarar o inimigo tenebroso, tendo conhecimento dela, a morte? É que a morte é reunir-se ao seu povo, a morte, o dormir com seus pais, a qual a Bíblia vem trazendo sempre em relato ali desde Gênesis, sobre a morte. A morte é resultado do pecado de Adão. A morte ela veio, por intermédio do pecado, que todos vão morrer, vão voltar para o pó, pois pó é o que está lá dizendo. Até no livro de Hebreus, a palavra de Deus fala assim, dessa maneira correspondente à morte. No capítulo 27 diz assim, há como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Mas assim Cristo, oferecendo uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação.
Você quer esperar em Cristo para a salvação? Espere em Cristo. Você vai vencer, vai passar da morte para a vida. A morte foi conquistada por Jesus Cristo, destruindo o que tinha poder dela. A morte foi destruída. Jesus destruiu a morte. Irmão Delfonso, Diz aqui, olha. E visto como os filhos participaram da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas para que a morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. O diabo ele tinha o império da morte. Mas uma vez, Jesus Cristo morrendo por nós, pelos nossos pecados, ele aniquilou a morte, desceu os mais baixos da terra, tomou as chaves do maligno, as chaves da morte que estava no poder do maligno, do mal, para nos dar a vitória. Aí vem dizendo aqui, olha, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Nós estávamos condenados à morte. Ia morrer sem condições alguma. Mas Jesus se passou pela morte para nos dar a vida. Agora, olha bem, irmãos, uma coisa importante. Jesus, ele nos deu o livramento da morte. Jesus nos deu. Jesus nos mostrou o poder da ressurreição. A morte é desconhecida no céu. Lá no céu não haverá morte. A morte é física e é também espiritual. Quando nós observamos aqui capítulo 3, versículo 14, diz assim: nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. E quem ama o seu irmão, quem não ama seu irmão, tem que jogar fora esse versículo, irmão Delfonso. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. E quem não ama o seu irmão permanece na morte. E qualquer que aborrece o seu irmão é homicida, e sabeis que nenhum homicida tem permanentemente nele a vida eterna. Então você não venceu e não vai vencer se você não ama o teu irmão. A morte eterna e as trevas. A morte eterna. Quando Paulo escreveu ensinando aos romanos, no capítulo aqui de número 9, capítulo 9, ele diz assim, 9, ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E direi, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desses conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia e para a glória que há dantes preparou. Capítulo de número 9, versículo 22. O que mais, irmão Delfonso? Vamos lá, então, falar um pouco, só para finalizar. Vamos lá para Mateus, de número 25, 30 ao 41, diz assim: e quando te vimos enfermo na prisão e fomos ver-te-ei, respondendo o rei, lhes dirá:
Em verdade vos digo que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Jesus relatando aí sobre vida eterna. O quarto inimigo: vencer a morte. A morte não se volta. Quem morre? Quero terminar com o último versículo em Lucas 16. Lucas 16, versículo de número 31. Porém, Abraão lhes disse: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acrediteis em mim, que dos mortos ressuscita. Aí Jesus dando um relato ali aos fariseus, quando ele falava ali da parábola do rico e de Lázaro, Lázaro não tinha condições alguma, já o rico ele tinha todos os privilégios e sobre aproveitar os privilégios aqui neste mundo, nos prazeres deste mundo, e Lázaro não tinha nenhuma, né? Então ele depois pediu: lembra de mim, né? Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado, e no Hades ergueu os olhos em tormento e viu longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Pai Abraão, tende misericórdia de mim, de maneira que Lázaro, que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a minha língua, porque estou atormentado nessa chama. E disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens na tua vida, e Lázaro somente males? E agora este é consolado e tu é atormentado? E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tanto pouco de lá passar para cá. O que é que você vai decidir para encarar esse último inimigo, a morte? Vai querer ficar na situação que você se encontra ou quer mudar o quadro? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. O reino, disse Jesus, o reino de Deus está em vós. Deixa Jesus Cristo te esculpir o teu ser, mudar a tua natureza pecaminosa que está habitando ainda, te dominando, te vencendo esses 4 inimigos. Creia que Ele tem poder para fazer isso e você ser feliz. Vença com Jesus Cristo e deixa Jesus Cristo pelejar pelos teus inimigos. Shalom. Deus os abençoe.